Muito boa noite, bem-vindos a mais um Espaço Autárquico, 3 de dezembro de 2020, hoje um Espaço Autárquico especial. Nuno Felipe Miragaia Matias, nascido em 1977, economista de profissão, com licenciatura em Economia, especialização em Economia da Energia, Economia das Instituições, Economia Europeia, Relações Económicas Internacionais e tendo exercido os seguintes cargos: deputado à Assembleia da República entre 2011 e 2015, deputado da Assembleia Municipal de Almada entre 2001 e 2009, presidente da JSD Almada, presidente da JSD Distrital de Setúbal, membro da Comissão Política Nacional da JSD, conselheiro nacional do PSD, atualmente vereador na Câmara Municipal de Almada e também está no Instituto Sá Carneiro. Foi e é apoiante de Rui Rio e admira Pedro Passos Coelho. Bem-vindo, Nuno Matias, ao Espaço Autárquico Especial. Boa noite para ti. Boa noite, Pedro. Boa noite a Espero não todos. ter cometido nenhuma incorreção. Farás o favor de corrigir algo que não tenha... Sou apoiante de outros e tenho admiração por muitos mais, mas isso é correto. Muito bem, Nuno. Nuno, vamos dividir a entrevista com os seguintes itens. Falar primeiro sobre Almada, naturalmente. Também falaremos sobre o PSD Nacional, o PSD no Distrito de Setúbal, as autárquicas que se avizinham em 2021 e, por fim, o momento mais descontraído que nós chamamos o rampa deslizante. Começamos então a falar da autarquia. No ido ano 2017 e com uma maioria relativa na autarquia, Inês de Medeiros chegou a um entendimento com dois eleitos do PSD, o Nuno Matias, que é nosso convidado hoje, e também o Miguel Salvato, para assegurar o apoio maioritário ao atual executivo camarário. Nuno, a primeira pergunta que quero fazer é sobre a relação com o Partido Socialista e, de modo particular, com a Presidente Inês de Medeiros. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos. É um gosto estar aqui e aceder ao convite amigo do PSD Seixal, na pessoa do Bruno Vasconcelos, na tua pessoa, Pedro, e todos aqueles que nos estão a acompanhar. Em relação a essa questão, muito simples. O PSD tem uma relação frontal, leal, de muita relação positiva e de abordagem construtiva com o Partido Socialista e com a Presidente Inês de Medeiros. Isso não nos faz esquecer em nenhum momento que tivemos projetos diferentes, que temos uma visão diferente de Almada, até porque não é desrespeitar minimamente a Presidente Inês de Medeiros, com quem eu até tenho uma relação pessoal boa, mas a minha relação com a Almada é uma relação mais emocional, porque eu tenho 43 anos de vida e 43 anos de Almada. E por isso, como é óbvio, quando passo pelo espaço público, quando vejo as pessoas, muitas delas têm uma ligação emocional e pessoal que resulta do facto de Almada ser a minha terra. E por isso temos esta boa relação, temos conseguido construir um percurso positivo, construtivo, leal e frontal, exatamente porque, apesar de haver diferenças, apesar do PSD não ser o Partido Socialista, felizmente, temos uma visão comum em relação aos principais eixos de desenvolvimento e aquilo que nós nos preocupamos foi em construir um projeto de crescimento, de podermos fazer mais e melhor, estarmos diariamente disponíveis para termos uma relação mais positiva com os trabalhadores, mais próxima e com uma relação mais leal com os munícipes, e com isso construímos um caminho que certamente tem diferenças, que certamente tem visões distintas, que certamente tem maneiras de pensar, organizar e decidir que têm as suas diferenças, mas ainda assim o PSD, quando entendeu aceitar este desafio, foi sobretudo na reflexão interna que nós tínhamos, que era nós tínhamos que demonstrar que o PSD em Almada está preparado para liderar, para construir e para fazer mais. E foi nosso entendimento que havia muita gente que nos conhecia, mas que não nos conhecia tão bem nesta vertente de gestão autárquica, porque nunca tínhamos tido essa oportunidade. E, portanto, aquilo que temos procurado demonstrar, quer eu, quer o Miguel Salvado, quer toda a equipa, a grande equipa que nós temos à nossa volta e que nos tem dado um apoio inexcedível e muito importante, é exatamente isto, é dizer que o PSD em Almada hoje é um fator de estabilidade,
o PSD em Almada demonstrou que sabe o que tem que ser feito, demonstrou como pode e deve ser feito, e tem essa obra feita ao longo de 3 anos, e esperamos que Mas, no próximo ano que possa continuar, para garantirmos que quando chegarmos a 2021, a imagem que as pessoas possam ter do PSD é ainda mais forte, porque tem uma relação mais próxima connosco. dás aqui uma deixa para outra pergunta. As autárquicas, falaremos a seu tempo Certo? ainda neste espaço autárquico. Nuno, tu és vereador com os pelouros dos espaços verdes, ambiente e energia. Já o Miguel Salvado ficou com a rede viária, logística e frota, manutenção, logística e transportes. Com todos estes pelouros. Aquilo que eu te queria pedir, e na sequência da resposta, vamos colá-las, é para nos falares do teu mandato, no trabalho exercido nos teus pelouros, mas também, de uma forma mais abrangente, do mandato do próprio PSD. Certo, lá está. Nós tínhamos várias visões e missões que, quando abraçámos este desafio, para nós eram evidentes. Uma primeira foi que íamos ter a oportunidade de desenvolver soluções que nós há muitos anos propunhamos para a Almada. Nós dizíamos ao longo da campanha, e eu, enquanto candidato a presidente, dizia muito, e isto é genuíno, porque lá está, é a relação emocional que eu tenho com a terra. Eu acho que a Almada tem tudo para ter tudo. Tem uma frente ribeirinha única, tem uma frente atlântica de excelência e a nível mundial, que é uma vantagem competitiva. Tem pessoas e tem um centro de investigação como a FCT que pode potenciar o aparecimento de mais empresas e mais emprego qualificado. Portanto, com esta capacidade potencial, é incrível como é que tanta coisa deixou de ser feita. E, portanto, a nossa missão era fazermos o que ainda não foi feito na prática e tentarmos galvanizar um projeto, em primeiro lugar, com proximidade com os trabalhadores. Eu acho que isso é também uma das grandes mais-valias que nós viemos acrescentar. Foi uma relação que eu acho que é qualificada como exemplar por toda a gente, de respeito, de trabalho aberto, leal e muito disponível com todos os trabalhadores. E é importante dizer que eu, entre as minhas áreas, as áreas do Miguel na Câmara e no SEMAS, nós temos quase 1000 trabalhadores junto de nós, e, portanto, acho que conseguimos também aí demonstrar que, quando tantas vezes fala que outros partidos são aqueles que mais defendem os trabalhadores, 3 anos de experiência sobre a gestão social-democrata em muitos pelouros importantes da Câmara e na gestão diária dos SEMAS, acho que não ficamos atrás. Aliás, eu diria que estamos muito à frente na forma de nos relacionarmos e respeitarmos os trabalhadores. Um segundo aspecto importante para nós era pegar nas nossas áreas e requalificar espaço público, melhorar a qualidade de vida das pessoas e conseguirmos, de forma muito capaz, termos um plano estrutural e estratégico de intervenção no espaço público. O Miguel tem as redes viárias e temos tido intervenções muito relevantes nas redes viárias do Conselho, com um plano plurianual de investimentos. Eu tenho, como disseste, os espaços verdes e os parques urbanos, e temos tido grandes intervenções de desenvolvimento de corredores verdes e de criação de novos parques urbanos, novas áreas requalificadas do espaço público, com desenvolvimento de soluções como iluminação LED. Estamos a trabalhar num projeto inovador de videovigilância para o Parque da Paz, que é um grande pulmão. Eu diria que não é só da cidade de Almada, é muito da Península de Setúbal. Estamos a falar com a extensão que já fizemos este mandato do Parque Urbano do Pragal, de quase 70 hectares de grande pulmão verde, e com este projeto inovador que estamos a desenvolver de videovigilância e de detecção de incêndios. Temos também na questão da energia, que é também uma área que eu tenho, e que entronca também na iluminação pública, que tem o Miguel. Estamos neste momento a trabalhar num projeto ESE, que é aquele de eficiência energética para transformar toda a iluminação pública do Conselho. São quase 40.000 luminárias para LEDs, que nos vai permitir poupar muitas centenas de milhares de euros por ano em consumo de eletricidade, bem como dar também mais conforto energético ao espaço público. Mas também numa área que eu tenho, a parte do ambiente e energia, que é o projeto que estamos neste momento a desenvolver para aumentar a rede de postos de carregamento de veículos elétricos, sem que a Câmara vá gastar €1 sequer nesse investimento. Portanto, vamos
aumentar cerca de 80 postos, entre 75 a 80 postos pelo Conselho, loteando para concurso e pondo ao mercado, ainda permitindo não só oferecer essa solução aos municípios e a quem nos visita, mas também a incrementar alguma capacidade de receita e retorno para o município. Mas para além disso, para além das nossas áreas, que ainda tínhamos muitos mais exemplos que eu poderia dar, nós fizemos também deste mandato um mandato de oportunidade, por um lado para o investimento. Só para terem uma ideia, nós neste momento na derrama somos o Conselho, baixámos a derrama para 1,20 e somos neste momento o Conselho que tem a derrama mais baixa da área metropolitana para tentar induzir fatores de confiança para os investidores. Para além disso, sobre a nossa proposta, estava no nosso programa, vai ser criado o balcão do investidor e queremos criar a figura do gestor do projeto de investimento para que qualquer investidor tenha um ponto de contacto na Câmara que permita agilizar os processos de investimento. Porque nós entendemos que é fundamental que exista um paradigma de desenvolvimento que permita criar mais riqueza para com isso mais facilmente investirmos nas pessoas. Mas temos também o exemplo, ainda ontem aprovámos o orçamento para 2021 na Câmara e vamos concretizar uma baixa da participação de IRS que em 2017 estava na taxa máxima de 5% e desde 2019 tem vindo a descer 0,5% todos os anos e em 2021 vai fixar-se em 3,5%, o que vai representar uma devolução de IRS que era a receita da Câmara e que é devolvida aos almadenses em pelo menos 3,3 milhões de euros. Porque entendemos nós que a fiscalidade municipal não serve apenas na ótica da receita da autarquia e a autarquia tem que se organizar para induzir menos taxas e menos impostos municipais, mas para criar confiança para que a receita até possa crescer, porque vai ter outra amplitude, seja na atividade económica, seja no investimento, que permita à Câmara continuar a ter receita para sustentar esse mesmo investimento, mas que não seja feito à custa, sempre por paradigmas de taxas máximas municipais, que isso para nós é uma irracionalidade e não beneficia os municípios. E, portanto, isto para te dizer, agora assim um bocadinho resumido, conseguimos nas nossas áreas ter muitos projetos, lançámos obra. Aliás, uma das coisas que para nós foi importante foi também dar confiança aos trabalhadores, dando-lhes melhores condições de trabalho. Eu vou-vos dar uma noção. Eu tenho também, na designação do Pelouro não é perceptível, mas eu tenho também o Serviço Veterinário Municipal e a parte da promoção do bem-estar animal no Conselho. Essas instalações de trabalhadores, quando eu cheguei, estavam 8 pessoas, entre homens e senhores, a partilhar um balneário com um chuveiro. Hoje em dia têm instalações decentes, dignas, mas estamos já com um projeto de novo centro de bem-estar animal para ser lançado ainda em 2021. Mas também tínhamos um viveiro que também tinha condições miseráveis e tem neste momento instalações novas e tenho um segundo viveiro que neste momento vai para obras em 2021 com as novas instalações para trabalhadores e para a área operacional. Isto para dizer que quer eu, quer o Miguel, quer este esforço grande e organizado do PSD, seja nos vereadores, seja nas equipas que nos acompanham, tem obra feita. Acho que apresentou um valor grande na capacidade de ouvir os almadenses, na capacidade de respeitar os trabalhadores e de trabalhar em conjunto com eles. Fomos frontais, fomos leais, fomos honestos, nunca deixámos de dizer aquilo que pensávamos e ao que vínhamos, e mesmo no momento de dizer que não, nunca deixámos de dar a cara. E esta foi a oportunidade que foi decidida pelo PSD, face ao contexto que nos permitiu ter aqui uma posição de charneira e uma posição estratégica, de nos afirmarmos como um partido que é de confiança, que as pessoas percebem que nós sabemos o que precisa ser feito e sabemos como é que pode ser feito. Com a vantagem, acho eu que é uma vantagem, mas os almadenses certamente vão dizer daqui a uns tempos, é que nós temos uma relação emocional com a terra. É as nossas ruas, são as nossas gentes, é o nosso espaço público, foi aquilo que nós nos habituámos a viver e a amar desde que nascemos, e por isso queremos desenvolvê-la como aquilo que nós sempre aspiramos, e acho que Almada merece,
E acho que é isso que está a fazer alguma diferença e esperemos que seja isso também que possa fazer diferença no futuro para que o PSD tenha mais capacidade de fazer ainda mais. Tu falaste ainda há pouco em boas contas. Eu tenho aqui duas perguntas que depois irei interligar. Não sei antes, até porque falámos antes de começar o direto. Houve uma medida do Executivo atual que efetivamente foi uma medida que nós no PSD Seixal vimos com muito bons olhos, entre outras, mas esta ficou. E eu queria pedir-te, se farias o favor, de nos dares uma pincelada, só para dar uma noção sobre o Centro de Acolhimento Permanente. Estamos a falar da situação do sem-abrigo. Correto? Pronto, uma das questões que nós temos também procurado fazer, não fôssemos nós também um Partido Social Democrata, como também o Partido Socialista, porque essa área da ação social é liderada por uma vereadora do Partido Socialista, mas sobre um diretor municipal que, por acaso, foi indicado pelo PSD e que tem uma competência técnica acima de qualquer suspeita. Mas aquilo que nós temos procurado concretizar é realmente uma política de ação no território que procure acrescentar também coesão social. Uma das nossas vertentes era a parte de tentarmos erradicar a pobreza e tentarmos combater a exclusão social. A questão do sem-abrigo era uma questão importante porque a Almada não tinha qualquer tipo de resposta. Dependia muito das IPSS, da boa vontade do movimento social e, portanto, aquilo que foi concretizado neste mandato já foi um primeiro centro que, em parceria com os Bombeiros Voluntários da Almada, permitiu criar uma casa-abrigo, na prática, que tem 6 camas à disposição de forma permanente, com regras de funcionamento, de acesso, mas que permite também ter um acompanhamento mais próximo por parte da ação social da Câmara. E está neste momento a ser projetada uma solução mais robusta que acrescente mais capacidade, na certeza de que neste período do Covid a Câmara também protocolou com uma coletividade, no caso com o Liberdade Futebol Clube, e tivemos no pavilhão do Liberdade cerca de 30 camas disponíveis para sem-abrigo, com apoio alimentar, com apoio de roupas, com o banho quente. Lá está. Naquela lógica de que uma autarquia também tem como função uma ação social que procure não deixar ninguém para trás e que não podemos estar sistematicamente a ser confrontados com aquilo que ao longo de 40 anos, e eu sei bem porque eu desde 2001 que sou autarca em Almada, e ao longo de muitos anos éramos confrontados com sistemáticas queixas em relação ao Governo Central, bom, fosse do PSD, fosse do PS, a dizer, bom, mas isto é uma responsabilidade do Governo Central, não nos cabe a nós resolver. E Isso para nós vocês choca-nos. mostraram. Isso para nós choca-nos. Choca-nos porque o PSD é um partido que coloca a pessoa no centro de tudo. Aliás, há uma frase que eu gosto muito de Sá Carneiro que diz que nós não queremos um sistema. Aliás, nós queremos um sistema para as pessoas, não queremos pessoas para um sistema. Ou seja, nós não queremos que seja o Estado que está no centro, queremos que seja a atenção sobre as pessoas que esteja no centro de tudo. E logo, a coesão social é fundamental e por isso temos apoiado com muito entusiasmo toda esta ação. Temos também neste momento um plano que está a começar a ser organizado e lançado para reforçar a oferta de habitação no Conselho, nomeadamente a habitação social, para tentarmos erradicar as barracas. Ou seja, com esta máxima, nós queremos dar mais às pessoas, queremos estar mais perto de quem sofre e queremos dar o apoio possível, mesmo que em alguns casos não seja responsabilidade direta da Câmara, mas como o PSD sempre defendeu, estando no Conselho de Almada, seja ou não seja responsabilidade, nós temos que procurar ser motores das mudanças e das soluções. E quando o Governo Central não faz, a administração local tem a obrigação de tentar fazer. Muito Claro bem. que tem as suas limitações, não consegue fazer tudo de um dia para o outro. Agora, para mim, enquanto almadense, enquanto autarca, enquanto agente político, seria muito desagradável eu chegar ao fim de um mandato e achar que, mesmo nas alturas em que podíamos, por querermos fazer alguma mensagem política a reclamar contra um governo, seja ou não do nosso partido, seja ou não de um partido a quem queremos fazer oposição a nível nacional,
deixávamos fazer aquilo que estava ao nosso alcance. Isso a mim chocava-me e acho que a nossa missão é desenvolver a nossa terra e ajudar as nossas gentes. Esse é o código genético do PSD e a mim choca-me que outros tenham feito disso combate político. Nós temos procurado, no nosso mandato, apoiar estas medidas de forma a que não se tente deixar ninguém para trás, ou pelo menos se procure dar maior dignidade de vida a essas pessoas. Eu agradeço, Nuno. Era um tema que tinha que trazer aqui à colação, devido à sua importância extraordinária. Nem sempre estas medidas nem sempre saem, não se fazem parangonas de jornal, mas são efetivamente as mais importantes, porque coloca, como tu disseste muito bem, no centro a pessoa humana. Isso é o mais importante. Bom, há instantes estávamos a falar de contas e de boas contas. Então, eu tinha aqui duas perguntas. Uma, o portal da transparência, que acho que é uma inovação extraordinária. Gostaria que nos falasses um pouquinho sobre ele. E vou colar esta pergunta, uma outra que aqui tinha, que era para nos falares como encontraram as contas quando chegaram em 2017. Bom, vamos lá ver. Em relação ao portal da transparência, o PSD, quando chegou ao Executivo em 2017, fez duas propostas na primeira reunião de Câmara. Fez uma que era o desenvolvimento de uma auditoria às contas e aos processos de gestão, sobretudo, porque nós no mandato anterior tínhamos sido confrontados com várias decisões, no mínimo discutíveis e pouco explicadas, e foi a criação do portal da transparência. Esse portal da transparência ainda não existe nos termos em que nós propusemos. Vai ser, espero eu, e esperamos nós, porque foi uma proposta do PSD, mas nós não temos todas as áreas da Câmara e, portanto, também temos aqui alguma distância entre aquilo que é tudo aquilo que nós defendemos e tudo aquilo que conseguimos concretizar, e isso as pessoas terão que perceber neste contexto. Esperamos que no futuro, com outra força, possamos fazer mais e melhor e com mais rapidez. Agora, o portal da transparência deverá aparecer com o novo site que está a ser projetado, e o nosso objetivo é que nada deixe de estar disponível das relações contratuais da Câmara, seja do assessor que é contratado, seja da aquisição de serviços, seja da aquisição de bens, por forma a que seja claro onde se gasta dinheiro, porque eu acho que, falando em escrutínio, nós não podemos deixar de estar disponíveis para demonstrar onde o dinheiro público é gasto. E se é bem gasto ou mal gasto. Ora, neste sentido, eu diria que é fundamental que essa transparência seja incrementada por parte da própria autarquia e que não sejamos nós sempre a ter que justificar tudo o que se faz. Acho que a Câmara deve ser proativa a demonstrar onde gasta, porque é que gasta, qual foi o contexto da decisão, e eu acho que isso não tem mal nenhum. Alguém que possa dizer, bom, mas é-nos dado o mandato para durante 4 anos termos alguma prerrogativa de liderança e de gestão. É verdade. Mas isso não significa estarmos minimamente indisponíveis para acrescentar transparência nos processos de decisão. O PSD não tem outra visão que não seja esta, por isso foi logo a primeira proposta que fez também neste mandato. Estamos a aguardar tão rápido quanto possível a sua implementação nos termos que propusemos e que foi aprovado, aliás, por unanimidade, esse e a auditoria, se bem que a auditoria em parte já foi concretizada, não toda, mas em parte. Relativamente às Desculpa, contas. tens razão. Relativamente às contas, dar-te nota que nós não encontramos nenhum problema estrutural nos saldos de gerência, porque a Câmara de Almada é conhecida por, ao longo de muitos anos, ter contas equilibradas e ter um saldo de gerência bastante grande. É das melhores câmaras a esse nível. Mas, se queres que diga, o meu problema não era tanto o saldo de gerência, que sempre foi positivo, era sobretudo porque é que esse saldo não era gerido de outra maneira, não podia ser organizada a receita e a despesa de forma a ir mais de encontro a uma visão estratégica de desenvolvimento do território e de apoio à qualidade de vida das pessoas, de incentivar, lá está, a criação de riqueza para investir ainda mais na qualidade de vida dos cidadãos. E aí sim eu acho que o orçamento tinha desequilíbrios, mas era na falta de visão estratégica e num conjunto de instrumentos de desenvolvimento e de intervenção municipal que ficava muito aquém daquilo que era possível e desejável. Agora, não era honesto, e eu nunca entrei por esse caminho, nem o PSD entrou por esse caminho, dizer que as contas estavam desarrumadas,
não eram claras. Havia um conjunto de decisões que eram discutíveis e, em alguns casos, não estavam bem explicadas até no processo legal de justificação de determinados valores. Agora, isso não pôs em causa minimamente o equilíbrio das contas do município e, aliás, não pôs em causa no início do mandato e continua a estar mais do que equilibrado e com capacidade de investimento. Aliás, este ano vamos ter um orçamento de 128 milhões de euros, que acho que é o maior da história do município. Exatamente, porque estamos a tentar incrementar muitas intervenções em simultâneo, algumas que já estão a ser projetadas desde o início do mandato, outras que tiveram que ser revistas desde o início do mandato, porque houve mudanças de visão, mas que têm incrementado muita obra no Conselho e, felizmente, muita dessa obra tem sido por nossa iniciativa, nossa, dos vereadores do PSD. A última pergunta que te quero fazer, e não podia deixar de a fazer aqui sobre Almada, é como é que tem sido conviver com o PCP do outro lado, ou seja, o partido que sempre foi poder em Almada e agora está na oposição. Como é que é o PCP na oposição? Vamos lá ver. É natural que quem perca um poder instalado de 40 anos, para além da azia e para além de alguma falta de fair play, faça um resultado que foi de todo inesperado, tenha reagido com algum azedume em muitos dos momentos e individualidade para ser parte da solução. Mas isso é natural, quer dizer, não, eu acho que nós que andamos na vida pública e política devemos saber gerir essas expectativas e para mim não foi de toda uma surpresa. Agora, olhar para o PCP nesta vertente, depois de eu, durante sensivelmente 17 anos, lidar com o PCP no poder, como podes imaginar, e como podem imaginar, para mim não foi surpreendente, mas também foi muito fácil de gerir, porque, como podes imaginar, eu podia sempre dizer a todo momento, e foi isso que eu fiz, sei o que fizeram nos mandatos passados, sei quais foram as vossas atitudes, posições, decisões, sei qual foi a abordagem em relação a vários procedimentos, e, portanto, quando agora, em alguns casos, se faz o pino ou se faz uma rotação de 180 graus, quer dizer, em dado momento nós podemos confrontar a tensão que no vosso tempo era, falam agora e exigem determinadas coisas que quando nós também o solicitávamos ou não era feito como nós agora procuramos corrigir e fazer, e portanto há aqui uma dialética de quem é coerente, se sente muito à vontade, como é o caso do PSD, porque repara, nós ao longo de muitos anos sempre defendemos que todos os partidos, estivessem ou não no poder, deviam ter condições para exercer o seu mandato. Sempre o dissemos na oposição e quando chegamos ao poder, digamos assim, o poder é sempre muito relativo, mas quando chegamos a esta responsabilidade executiva, a primeira coisa que fizemos foi defender que os partidos da oposição deviam ter mais condições para exercer os seus mandatos. E demos condições na Assembleia Municipal e na Câmara para que os partidos representados tivessem estruturas de apoio para poderem trabalhar mais e poderem fiscalizar melhor, poderem intervir melhor, porque acho que é isso que enobrece a qualidade dos mandatos, enobrece a democracia representativa, que é também a autarquia, seja numa junta de freguesia, seja numa Câmara Municipal, e por isso o PSD foi coerente. E quando me perguntas qual foi a nossa relação e como é que vimos esta mudança de paradigma da CDU em Almada, que foi passar de 40 anos de poder absoluto para uma situação de oposição, foi com muita tranquilidade do lado do PSD, porque nós não mudámos minimamente a nossa forma de estar. A única coisa que passámos foi a ter capacidade de decidir e capacidade de propor mais medidas e executar mais medidas, na certeza de que com o PC continuamos a ter a mesma relação, como com outros partidos e com todos os cidadãos, que foi manter a mesma abertura para discutir pela positiva, para refletir sobre o presente e o futuro e para apresentar propostas que, no caso, seja na oposição, seja numa variação executiva ou futuramente numa eventual liderança da autarquia, nunca vamos mudar, ou seja, queremos dar condições, seja
aos partidos da maioria, seja aos partidos da oposição, para terem condições de trabalho, respeitá-los, dar o máximo de informação possível, acrescentar formas de participação. Aliás, por isso é que também, para além dos partidos, uma das nossas vertentes é a criação do orçamento participativo, de forma a garantir que as pessoas sentem que a autarquia não é de quem lá está, a autarquia é dos cidadãos e é para os cidadãos. E quando nós queremos decidir, não é porque somos iluminados e achamos que nós é que temos razão, é porque nós, enquanto agentes políticos, queremos que as pessoas percebam que têm motivos para confiar em nós. Aliás, por isso é que eu, na altura da última campanha eleitoral, distribuí cerca de 12.500 cartões com o meu número de telemóvel pessoal, e é um esforço que eu tenho procurado continuar, exatamente para que as pessoas sintam que quem está nestes cargos está a representá-las. E para isso tem que saber criar formas de comunicação, de ligação, e as pessoas sabem que se mandam mensagem no Facebook, eu respondo, ligam para o telemóvel, se eu não atender, ligo de volta. Lá está, uma tal relação de proximidade que nos permite dizer que, seja um partido da oposição como a CDU, que agora está mais aziado, seja um cidadão, ambos nos merecem o mesmo respeito e para o qual nós vamos continuar a ser coerentes com a nossa forma de estar. E, portanto, foi assim, antes de estarmos com esta responsabilidade, ao longo dos últimos 3 anos continuamos a ser iguais a nós mesmos e acho que temos conseguido marcar pela positiva a nossa maneira de fazer as coisas, e acho que isso cada vez é mais reconhecido pelas pessoas. Foste deputado da Nação num período difícil, numa herança que só não mereceu repúdio pelo sentido de Estado, missão e patriotismo de Pedro Passos Coelho e a sua equipa governativa. Nuno, como deputado, como foi viver no Parlamento o pior momento da história das finanças públicas em Portugal? Vamos lá ver, foi complicado, ainda por cima eu era coordenador da área económica do grupo parlamentar do PSD. Como podes imaginar, tive que gerir processos de reestruturação do setor empresarial do Estado, áreas de reorganização de setor como o setor energético, onde de repente fomos confrontados com um conjunto de rendas excessivas que, se nada tivesse sido feito, tinha em poucos anos criado uma dívida acumulada de mais de 7 mil milhões de euros, e vimos-nos confrontados com um Estado e com um governo que tinha deixado o país em pré-insolvência, o Estado sem dinheiro para, em maio de 2011, se não fosse assinado a correr um memorando pelo governo ainda do PS, tinha tido incapacidade de pagar salários e pensões. Eu acho que as pessoas nunca chegaram a ter essa consciência, mas isso foi muito duro, porque, como podes imaginar, foi uma altura onde tivemos que pedir sacrifícios a pessoas que, em alguns casos, não percebiam, porque não eram responsáveis por um conjunto de disfunções e de decisões que eram danosas, tinham sido ruinosas e deixaram uma pegada de dívida que ainda hoje e durante muitos anos vamos pagar. E aquilo que a mim me custa, ao fim de 4 anos e meio do Parlamento, é olhar para os últimos anos e perceber que há muitos erros estruturais que o PS cometeu até 2011 que agora está a cometer novamente. De forma Como é que mais... analisas o momento atual, Nuno? Vamos lá ver, Da geringonça? nós estamos a ter novamente, independentemente da geringonça, que é perigosa pelo facto de estar muito preocupada em acrescentar despesa, mas sem criar condições para acrescentar rendimento, ou seja, como eu há pouco estava a dizer, em relação à Almada, eu acho que o país tem que encontrar um paradigma de desenvolvimento que lhe acrescente riqueza e valor. Nós não podemos distribuir às pessoas o valor que não se cria. Ou então das duas, uma. Vamos induzir dívida futura e vamos esbanjar dinheiro agora. Aliás, é o medo que eu tenho agora desta bazuca europeia, é dizer, ok, vem agora, não sei, 20 mil milhões de euros, se calhar 17 mil ou 18 mil milhões em fundo perdido. Ok, vai ser gasto em quê? Em mais rotundas? Em TGVs? Não vamos apoiar o tecido empresarial para que ele possa criar valor, para que possa exportar mais? Uma espécie Porque é de isso. último fecha-porta? Lá está, esse é o meu medo, que eu vi isso em 2010, 2011 e daí para a frente, que foi no seguimento de uma chamada crise internacional que realmente era grave. Tivemos uma crise estrutural em Portugal que acrescentou dívida. Não foi só pela questão internacional, foi porque realmente havia
disfunções que não foram corrigidas, que agora estão a ser novamente agravadas. Isto não é ser agente da desgraça ou de anunciar a desgraça, mas eu tenho muito receio de estarmos novamente a entrar num paradigma de aumento da despesa pública, de endividamento fácil, de ilusão monetária, em que se diz às pessoas, epá, nós vamos introduzir liquidez na sociedade, mas sobretudo através da obra pública, que não é reprodutora de riqueza, e não se está a apoiar como se devia os setores empresariais. Aliás, agora temos esta polémica da restauração. A mim choca muito que, por razões de saúde pública, e isso é compreensível, se esteja a restringir algumas atividades, mas não se tenha a noção que nós estamos a fechar atividades que estão a ser fechadas não por decisão de quem as criou e de quem criou emprego, de quem tem responsabilidades fiscais, empresariais, familiares, e não se dá um apoio, apesar do Estado ser o responsável por encerrar esses estabelecimentos ou condicionar o seu funcionamento. Isso a mim choca. E acho que se vêm bazucas financeiras, uma parte tinha que ser direcionada para o tecido empresarial diretamente e uma parte significativa a fundo perdido. Porque as pessoas não têm culpa da pandemia e não têm culpa do mal que o governo está a fazer à economia, em parte de forma compreensível com esta lógica de temos que tentar restringir para controlar as cadeias de transmissão e de contágio, mas não podemos deixar de perceber que isto está a gerar um efeito de crise económica que, atenção, não vai acabar quando chegar a vacina. Nós vamos ter em 2021 e 2022 grandes efeitos. As moratórias de crédito, aquilo que estão a fazer é dar uma anestesia e a arrastar com a barriga o problema, mas vamos chegar a uma altura onde, infelizmente, vamos ter alguns despedimentos, vamos ter retração da atividade económica e a mim choca-me, aí já mais até enquanto economista, perceber que parece que o PS não aprendeu com os erros e se calhar vamos ter alguns problemas económicos estruturais no futuro que se calhar vamos ter que ser mais uma vez nós a tentar resolver. Parece que estás a adivinhar as perguntas que eu vou fazer. Falemos agora um bocadinho de Rui Rio. Parece-me a mim, mais ousado, assertivo, passando agora a uma imagem coerente, menos ideológica, mais próxima do eleitorado. Mas esta é a minha opinião. Eu quero ouvir a tua. Pergunto igualmente se Rio é o senhor que se segue. Vamos lá ver, eu acho que é importante que seja. Não sei se vai ser, espero que sim. Acho que cada dia que passa mais fácil se torna. Mas eu não o conhecia bem. Quando ele foi candidato a primeira vez, realmente apoiei-o, porque achei que, aos olhos dos portugueses, é dos candidatos que se perfilavam e se perfilam, neste caso na liderança do PSD, que mais merecem confiança, credibilidade e respeito no momento em que se possa projetar uma alternativa. E nós sabemos que estar na oposição é um jogo de maratona muito duro. E, portanto, se não tiveres logo à partida credibilidade, uma imagem de seriedade, é mais difícil ainda. Mas sabemos que é um exercício muito complicado. Mas aquilo que eu aprendi na relação que tanto fui construindo de proximidade pessoal até com ele, é que é uma pessoa desapaixonada porque não olha a pensar no seu interesse, desapaixonada porque reage a pensar naquilo que é o melhor interesse do país, e por isso é que se percebe que em dados momentos acompanha o governo em algumas propostas, porque entende que em dado momento não vale a pena fazer política com aquilo que é importante para as pessoas e para o país. Mas acho que isso cada vez mais demonstra que no momento em que as pessoas sentirem que o governo socialista já está falido de soluções, na minha opinião já está há muito tempo, mas eu percebo que há muita gente que ainda não pensa assim. Mas quando chegar esse momento, eu acho que ele, neste momento, é a personalidade do PSD que está em melhores condições de capitalizar e apresentar uma alternativa. Claro que só o futuro dirá se virá a tempo e rapidamente em tempo para que seja ele o próximo Primeiro-Ministro de Portugal. Eu espero que sim, para bem do país, mais do que do PSD. Mas eu acho que ele é uma pessoa bem preparada, honesta, desapaixonada e com uma vantagem, que eu acho que invariavelmente os grandes líderes que o PSD já teve acrescentaram. É uma pessoa muito despreocupada no sentido que
não está na política por outra coisa que não seja o serviço e o interesse público. Isso dá-lhe muita liberdade de pensamento, uma forma desapaixonada que eu às vezes ainda me rio quando vejo alguns tweets dele, mas lá está, é porque ele é desapaixonado até a desconstruir numa certeza que eu acho que as pessoas têm que ter, que é, ele sabe também como é que tem que ser feito. E quando decide apoiar ou quando decide se opor, é porque ele sente que é o melhor para o país. E eu acho que isso faz muita diferença. Eu vivi muito isso e testemunhei muito isso ao longo de muitos anos no Pedro Passos Coelho. Por isso é que também fui um apoiante muito fervoroso do Pedro enquanto líder do PSD e enquanto Primeiro-Ministro de Portugal. Acho que Portugal ainda não lhe fez justiça à forma como ele salvou literalmente o país e à forma como ele salvou literalmente o futuro do país. Em tão pouco tempo, ter conseguido dar uma volta tão profunda à estrutura, até económica, do país, as pessoas não lhe fizeram essa justiça. Mas eu acho que atualmente o Rui Rio, com outro espírito, mas com esta mesma seriedade e com esta mesma entrega ao serviço público e ao interesse público, acho que tem todas as condições de rapidamente ser a verdadeira alternativa no momento em que se fizer o clique e as pessoas perceberem que o governo socialista já faliu na capacidade de ser um governo que acrescente, na minha opinião, se calhar na tua e se calhar de muitos social-democratas ou de todos, já passou há algum tempo essa oportunidade, mas eu acho que os portugueses, muitos deles, lá está, por distanciamento, alheamento, ainda não têm essa consciência. Quando se agravar a situação económica e se perceber que se andou a esbanjar novamente dinheiro em coisas que se calhar não eram prioridade, em vez de se evitar empresas fecharem, atividades deixarem de ter a oportunidade de crescer ou se desenvolver do ponto de vista da atividade económica, as pessoas vão perceber que, mais uma vez, o projeto de desenvolvimento do governo socialista faliu, vai deixar rastro com dívida, e essa dívida vai ter que ser resolvida com novas medidas de reestruturação económica, esperemos que menos dolorosas do que na altura da Troika, que foi sem dúvida muito complicado. Eu vivi disso perto, porque era eu que recebia na prática as associações empresariais, comerciais, sindicatos, acompanhei até os sindicatos da TAP na altura, também numa situação já muito complicada que existia. Mas isto para dizer que sim, acho que o Rui Rio tem todas as condições de rapidamente se afirmar. Acho que sim, está a ser mais assertivo nesta altura. Mas lá está, eu acho que também tem muito a ver com a forma muito livre que ele tem de tentar afirmar em primeiro lugar uma alternativa, de afirmar novamente a posição séria e de Estado que o PSD sempre teve na sua história, e dizer agora, ok, cada vez mais é visível que o PS no governo não é alternativa, está rodeado de parceiros que a única coisa que querem é acrescentar despesa pública sem perceber se é sustentável essa despesa, porque eu muitas das vezes gosto de sempre perguntar, ok, querem isto? Eu também gostava que o salário mínimo, por exemplo, fosse 1000 euros. A questão é como é que se paga e como é que conseguimos garantir que as empresas têm produtividade e riqueza para pagar esse tipo de salários. Eu acho que nós tínhamos era que encontrar esses paradigmas, que é como é que vamos desenvolver o nosso tecido empresarial, o nosso país, a nossa sociedade, para podermos ter mais riqueza para pagar mais. Porque eu acho que sim, devíamos pagar mais às pessoas, mas para isso temos que ter condições à partida para não dar a dar num ano e estar a tirar passado dois. Que foi isso que aconteceu, por exemplo, em 2010, com os salários da função pública e com os cortes que tivemos que fazer, porque literalmente tínhamos que pagar uma dívida que na altura, só com o memorando da troca, subiu 78 mil milhões de euros. Tu estás ligado umbilicalmente, aliás, à Universidade de Verão do PSD, que é a maior academia política nacional, onde passaram vários quadros, agora o Ricardo Batista Leite, por exemplo, está muito, é um foco enorme com a questão aqui da Fez pandemia. parte da nossa organização. Exatamente. Gostaria que nos falasse um bocadinho da Universidade de Verão, nomeadamente na formação que fazem. Olha, eu agora também posso falar não só enquanto diretor adjunto da Universidade de Verão, mas também enquanto vice-presidente do Instituto Francisco Sá Carneiro. Eu acho que uma das nossas missões enquanto partido
e também o Instituto, enquanto fórum de reflexão, é projetarmos um plano de formação que acrescente capacidade de desenvolver não só a liberdade de pensar, mas a liberdade de, em conjunto, fazermos mais na sociedade. Quem já passou pela Universidade de Verão, e desde 2003 já passaram mais de 1.600 jovens, percebe que quem lá esteve, teve uma semana que os ajudou a crescer e a pensar. Não foi a serem formatados para pensar na social-democracia, foi ajudá-los a ser formatados numa formação para que pensem mais livre, tenham mais vontade de fazer mais na sociedade, seja no PSD, seja noutros partidos. Aliás, nós já tivemos militantes de outros partidos e dirigentes de outros partidos e foram bem recebidos como militantes do PSD, até palestrantes, mas isso temos todos os anos. Mas todos os anos também temos independentes e militantes ou simpatizantes de outros partidos. Exatamente porque aquilo é um fórum de formação para a cidadania, para uma participação cívica mais capaz. Aliás, uma das coisas que eu, ao longo da minha vida partidária, tenho procurado lutar muito é no sentido de nós temos que elevar a qualidade média dos nossos dirigentes e militantes. E por isso é que eu, ao longo de toda a minha vida, tu dizias há pouco, desde a JSC de Almada ao PSD, aos mais diversos níveis, aquilo que eu sempre faço é acrescentar formação, acrescentar mais debates, debatermos tudo o que tivermos que debater, chamarmos especialistas, tentarmos chamar gente de fora para nos ajudar a pensar melhor e a fazer mais, porque eu acho que nos cabe a nós fazer este trabalho de afirmação, de reflexão estratégica, que nos faça ser melhores e sermos diferentes. E isso não se faz se não formos mais qualificados. Portanto, essa formação é uma visão que acontece na Universidade de Verão. Só para terem também uma ideia, nós no Instituto Sá Carneiro estamos a trabalhar também em formação, em planos de formação, para desenvolver módulos que estejam à disposição da sociedade civil e dos militantes do PSD, da JST, de quem nos procurar. Formação que vai desde a gestão autárquica, à gestão de liderança, soft skills, que vai à parte daquilo que é também a visão de desenvolvimento do território, ação social, pensar também naquilo que é a nossa sociedade e os desenvolvimentos da nossa Constituição ao longo dos tempos. Ou seja, a Universidade de Verão é um paradigma daquilo que deve ser também o PSD, a JSC, mas também o Instituto Sá Carneiro, na sua relação com a sociedade. Também tem um papel formativo, não é de formatação, é formativo, no sentido de ajudar a pensar mais, a pensar melhor, a pensarmos de forma mais livre aquilo que queremos que seja o futuro e de que forma é que nós queremos participar nessa construção do futuro, na certeza de que se nós tivermos maior capacidade entre todos nós, acho que podemos fazer muito melhor pela sociedade que queremos e pelo país que todos nós amamos, como é óbvio. Desculpa. Conclui, desculpa. Não, e essa visão de desenvolvimento é aquilo que nós temos procurado construir na Universidade de Verão, sob a liderança do grande Carlos Coelho, o nosso magnífico reitor, que tem feito muita diferença também na afirmação desta perspectiva e desta missão de formação das pessoas, neste caso de jovens, mas ele também deixou essa semente para fazermos mais no PSD, fazermos mais no Instituto Sá Carneiro. Aliás, por isso, ainda há bem pouco tempo, o Rui Rio dizia muito claramente que ele tinha sido há uns anos o proponente de uma medida que eu acho que faz todo o sentido, que é uma parte do orçamento que vão de financiamento público para os partidos ser obrigatoriamente gasto em formação para melhorar a capacidade da ação política e de pensar nos partidos. Porque eu acho que, quer dizer, eu sou economista, mas se me falarem de produção de batatas, eu certamente não sou uma grande ajuda, apesar de ter tido um avô agricultor. Portanto, eu aquilo que posso fazer é pegar na enxada, que isso também tive alguma prática. Mas eu não tenho conhecimentos técnicos. Agora, eu acho que a formação que nos ajuda a melhorar tudo, o que nos envolve, tudo sobre a percepção da sociedade que somos e do país que queremos ser, eu acho que o PSD tem que estar na dianteira, tem estado. A Universidade de Verão é, sem dúvida, uma referência, não é só a nível português, é a nível europeu, na capacidade de formar e na qualidade da formação.
mas temos que fazer ainda mais universidades, temos que fazer ainda mais estes planos de formação, exatamente porque a nossa missão é também chamar gente para a política. Aliás, a nossa missão é também mostrarmos que na política não somos todos iguais. Porque Deixa-me sabemos fazer aproveitar diferente. essa deixa para te fazer a pergunta. Sem te condicionar com ela, faço a pergunta assim de uma forma que não te condicione. Qual é a tua opinião sobre o comportamento atual dos jovens com a política e o que é que difere do teu tempo? Não, vamos lá ver. É natural que ao longo da nossa vida, a nossa relação com a política e a disponibilidade para participar tenha mudado, porque a sociedade, o interesse na sociedade, atividades associadas ao nosso dia a dia também não são iguais. Quer dizer, eu quando comecei a fazer política no início da década de 90, como é óbvio, os interesses que nos rodeavam não eram os mesmos. Quer dizer, não tínhamos estas redes sociais que nos ligam, Uhum. não tínhamos possibilidade de fazer estes debates assim à distância, mesmo num cenário de confinamento. Há um conjunto de novos desafios que nos devem levar a chamar as pessoas de outra maneira, sem prejuízo de nos continuarmos a reunir, porque isso também é importante do ponto de vista de estreitar laços, e política também é estreitar laços, porque isso também dá confiança, dá uma proximidade que nos ajuda a fazer mais. Mas nós temos que ser capazes de chamar as pessoas com novas ferramentas. Aliás, eu quando dava este exemplo, aliás, na última campanha autárquica, eu fui bater à porta de casa de muitas pessoas. E a primeira coisa que eu lhes dizia, olha, eu não venho aqui vender nada, nem lhe venho aqui dizer porque é que há de votar em mim. A única coisa que eu quero que saiba é que eu tenha consciência que muitos de nós hoje em dia, não era o meu caso, mas a esmagadora maioria das pessoas está muito cansada da política e dos políticos. Mas eu a única coisa que queria era estabelecer uma ligação, Uhum. dar-lhes o meu contacto direto e dizer, olha, eu estou aqui para o representar, vota ou não vota em mim, gosta ou não gosta do PSD, eu quero que saiba que pelo menos connosco pode falar, tem forma de apresentar os seus problemas e sempre que precisar tem alguém para o ouvir e para o representar, mesmo no momento em que eu, e acontece algumas vezes, não concordo com alguma queixa ou com alguma sugestão e explicar à pessoa porquê. Mas eu acho que é esta relação de confiança Uhum. e desapaixonada de lidar com o próximo que acho que tem que servir para fazermos a diferença, porque é também a única forma de, ao mostrarmos que somos diferentes, podemos chamar mais pessoas para se juntarem a nós, acrescentando também a sua competência e a sua capacidade. E acho que isso tem feito alguma diferença. Muito bem. Vamos agora falar do PSD do Distrito de Setúbal. És um profundo conhecedor do Distrito, da ação partidária, e é isso que eu te queria perguntar. É como é que vês a ação partidária do PSD em Setúbal? Tivemos eleições há pouco tempo, mas de uma forma genérica. Vamos lá ver. Todos nós que acompanhamos a vida do partido, e eu já fui presidente da distrital da JSE durante muitos anos, sabemos das dificuldades, porque sabemos também que temos um distrito difícil historicamente para o Uhum. PSD. Estamos agora a fazer este caminho de afirmação para tentarmos mais rapidamente mostrar às pessoas que podem confiar em nós. Mas temos também aqui um paradigma histórico de afirmação difícil em alguns locais, onde o PSD, sobretudo, não era por falta de gente, atenção. Nós temos, e aliás, como podes imaginar, eu conheço muitíssimo bem o PSD em todo o país, acho que dificilmente não conheço alguém em qualquer conselho deste país do PSD ou da JSD. Nós temos dos melhores quadros a nível nacional em Então o que é que todo o falta, distrito. Nuno? Será é uma questão cultural? Eu acho que é uma questão histórica de falta de aposta que, a nível nacional, criou disfunções e menor capacidade de trabalho e de afirmação, porque é preciso um conjunto de meios, verdade seja dita, para que se possa chegar às pessoas. E o PSD no distrito muitas das vezes não teve esses meios, e claro que foi agravando o fosso em relação àqueles outros partidos que historicamente tiveram câmaras, historicamente tiveram palco e historicamente tiveram visibilidade para se afirmar. Nós estamos a fazer este caminho, por exemplo, agora em Almada, queremos que tão rápido quanto possível, aliás, o paradigma foi criarmos aqui um projeto de afirmação de médio e longo prazo, como se fez, por exemplo, em Braga, com o Uhum. Ricardo Rio. Queremos fazer esse caminho em Almada para ganhar a Câmara. Mas esse caminho ambicioso
não pode deixar também de ser apoiado pelo PSD Nacional. E nem sempre temos esse apoio, a verdade é essa. Não temos o apoio na visão estratégica e nos meios que temos que pôr em prática e no caminho de reconhecimento, porque repara, eu já podia ter sido outras coisas a nível nacional no PSD e não quis para me concentrar em Almada, agora neste projeto autárquico. Exatamente porque eu quero que as pessoas percebam que a minha missão neste momento, do ponto de vista político, é Almada. Agora, isso não inviabiliza que o PSD perceba que eu estou num meio urbano com 170 mil habitantes, em que eu preciso de ter alavancado algum palco de reconhecimento que eu sozinho e com a equipa que temos, por muito que a gente faça, não se constrói de um dia para o outro. Portanto, há aqui níveis de reconhecimento que podem ser projetados pelo PSD por soluções várias que se aplicam noutros sítios do país e esses palcos que nos podem dar mais reconhecimento, que no Distrito de Setúbal nem sempre tivemos. Ou quando tivemos um ou outro protagonista que teve esse reconhecimento, na primeira oportunidade saltou fora desse projeto autárquico ou não teve disponível, mesmo saltando fora, para continuar nesse projeto autárquico. Tu concordas que os sonantes devem aparecer ou achas que são ou ao contrário, deverão ser as pessoas da própria terra que deverão encabeçar o projeto político? Eu não tenho nada contra nomes sonantes, desde que estejam verdadeiramente comprometidos. Aliás, eu dou-te o exemplo, a Maria Luísa Alquerque foi a nossa cabeça de lista à Assembleia Municipal há 3 anos e tem Uhum. sido uma pessoa inexcedível na presença, sempre disponível, está sempre nas Assembleias Municipais, está sempre participativa e lá está, é uma figura nacional do PSD, que na altura era vice-presidente do partido, tinha raízes políticas e partidárias em Setúbal e não teve problema em ser nossa cabeça de lista à Assembleia Municipal. E acrescentou essa visibilidade e esse reconhecimento. Agora, essa estratégia de alavancar reconhecimento no PSD tem que ser feita a vários níveis. Eu recordo, era o Marcos Mendes, presidente do PSD, e eu na altura, até pela boa relação pessoal que temos, ele pediu-me alguma ajuda a refletir um bocadinho sobre o que é que se devia fazer no distrito, e eu recordo-me que ele foi o primeiro presidente do PSD que criou um conjunto de medidas de discriminação positiva de apoio à ação política do PSD no distrito de Setúbal. Porque nós sabíamos o que é preciso. Precisamos dar mais palco às pessoas, precisamos de dar mais meios às conselheiras para trabalhar, precisamos dar condições para que tenham sedes que tenham uma estrutura de custos mais baixa, que não inviabilize depois a ação política que tem que ser feita. Precisamos de acrescentar reconhecimento, sobretudo nos meios urbanos, para os nossos principais protagonistas. E isso só se faz com este apoio estratégico que, por muito boa vontade que existe em Almada, no Seixal, em Sines, não se faz só com esta nossa boa vontade. E eu volto a dizer, nós temos dos melhores quadros políticos que o PSD tem para oferecer a Portugal. Eu não tenho dúvidas disso. Atenção, conheço muito bem, sei que não ficamos nada atrás de pessoas que hoje em dia são supra-sumos da nossa sociedade e serão sempre colunáveis para formar qualquer governo. E eu tenho dezenas de exemplos no nosso distrito que poderiam fazer tanto ou melhor do que muitos desses colunáveis. Ou seja, não é falta de qualidade, não é falta de capacidade, não é falta de força até de alguma militância. Agora, essa força tem que ser acompanhada também de forma estratégica, não só a nível local, mas também com muito apoio contínuo. Uhum. Aliás, isto tem que ser um esforço contínuo Claro. a nível nacional e a sede nacional tem que perceber que só tem a ganhar por não perder e procurar reconquistar um meio urbano, como é, por exemplo, o Distrito de Setúbal, em que só a Península de Setúbal tem quase 1 milhão de habitantes. Já estamos a entrar então nas autárquicas, vamos então passar Vamos a para o isso. penúltimo, já que o último será a rampa deslizante. E então, aqui para no nível das autárquicas já nos mencionaste, já analisaste, ainda que por alto, o trabalho que foi feito pela coligação PS-PSD. Agora vou-te fazer a pergunta ao contrário. O que é que não foi feito e que tu queres fazer a partir de 2021? Olha, uma das coisas que acho que ainda falta fazer são duas vertentes que eu acho que é fundamental. Uma é a atração de investimento, ou seja, ter mais empresas, mais emprego qualificado, gerar maior capacidade de crescimento intrínseco do Conselho de Almada, para que, tendo mais riqueza criada, possa ter mais emprego,
maior capacidade de atrair mais jovens e mais pessoas para nos visitar e para investir. Falta esse trabalho. É um trabalho que está longe de ser o ideal. Fizemos alguma coisa na fiscalidade, como eu te dei o exemplo, da derrama, mas falta fazer algumas coisas que para o PSD eram um dos alicerces do nosso programa. O segundo é a parte de habitação, que para nós tínhamos uma estratégia muito clara, que era criar uma estratégia de habitação, alicerçada em habitação também, de acabar com as barracas no concelho, mas de evitar que quando uma fosse abaixo aparecessem 3 ou 4 ao lado. Portanto, tem que haver aqui uma estratégia integrada de realojamento para quem realmente merece ter casa, com uma estratégia sustentada de investimento. Aliás, o exemplo paradigmático é Cascais, onde se consegue construir não apenas para a habitação social, porque nós não queremos guetos, nós queremos habitação social harmonizada no espaço público, que inclua as pessoas e não que exclua as pessoas desfavorecidas. E essa estratégia de habitação social não está com o ritmo que nós gostaríamos e que nós temos que procurar acelerar. E, aliás, o nosso objetivo é exatamente apostar na habitação social como uma estratégia de rapidamente erradicar as barracas no concelho, mas em simultâneo, ao momento em que se está a construir, nós temos que rapidamente conter, porque eu pessoalmente não quero ser testemunha do fenómeno que é Oeiras, Amadora, Cascais acabam com barracas e vêm algumas dessas pessoas criar barracas ou construir barracas no Conselho de Almada. Isso para mim não é aceitável e, portanto, nós temos que saber dar o apoio a quem precisa, mas não é estar a dar casa a quem de repente caiu aqui de paraquedas e, portanto, nós queremos sim realojar quem merece ter casa, mas não podemos permitir que se transformem os bairros de barracas em ciclos viciosos em que saem pessoas que têm direito a casa e entram outras que querem vir a ter direito a casa. Isso não pode acontecer porque estamos a importar problemas. E, portanto, essa estratégia de habitação no Conselho ainda não está 100% como devia, estamos ainda longe disso, mas é uma das nossas ambições também, porque lá está, queremos construir um concelho com mais riqueza, com mais valor, com aposta nas pessoas e com coesão social. Essa coesão social tem que ter uma estratégia. E na parte da habitação tem que ter também esta visão clara de dizer, ok, nós queremos acabar com as barracas, mas atenção, não venham para aqui agora de repente pessoas importadas a correr para ver se conseguem casas que os almadenses, esses sim merecem, aqueles que têm dificuldades e que, coitados, têm condições de vida que não são dignas, e portanto nós temos que procurar ter um modelo de construção de habitação que acrescente também respostas sociais, mas não só a habitação social, que isso não faz sentido. Isso é voltarmos aos anos 70, nós queremos acabar com esse paradigma, mas temos que ter habitação social sustentável e que acabe de vez com as barracas. E, portanto, uma das vertentes dessa estratégia é também não permitir que exista mais barracas novas no Conselho de Almada e apoiar socialmente quem realmente precisa. Portanto, é essa vertente económica para criar mais riqueza e social para conseguir intervir mais junto das pessoas, é algo que nós achamos que ainda está longe de ser a ideal e que queremos apostar fortemente no futuro. Admites, em tese, reforço, em tese, poder haver uma coligação PS-PSD Não, ou não? digo-te já que não. Vamos lá ver, como podes imaginar, temos estes 3 anos de trabalho conjunto, temos um respeito pessoal, institucional, temos sido completamente leais, mas o PSD quer ser o líder dos destinos da Câmara de Almada. E, portanto, não nos passa pela cabeça outra coisa que não seja um projeto ambicioso de mostrar às pessoas que nós somos líderes de um projeto que tem futuro, é o melhor para as pessoas, tem mais capacidade de criar soluções do que qualquer outro, tem um conjunto de pessoas, que não sou só eu, que tem sido o líder, mas sobretudo temos uma grande equipa com capacidade de desenvolver trabalho, e nós temos dado prova disso ao longo destes últimos 3 anos,
e, portanto, não faz sentido nós irmos coligados com o Partido Socialista. Faz sentido cada um fazer o seu projeto, continuar com a sua visão. Nós sabemos que conseguimos trabalhar em conjunto, temos conseguido, portanto, não nos vão andar aqui agora a ver a tirar pedras uns aos outros, porque agora chega a altura de eleições, nós não temos essa perspectiva da política. Agora, quer dizer, não nos custa nada dizer, o PSD demonstrou que é capaz, porque é que não somos queradores de termos mais votos, Sim, sim. termos mais poder e termos mais capacidade de decidir e, porventura, que é essa a nossa ambição, ganharmos as eleições. Como é que... Sim, sim, desculpa. Portanto, não vai haver coligação com o PS. Muito bem. Eu podia ter A dito em nossa PS. coligação, em primeiro lugar, é com os almadenses. Muito Não bem. significa que não possa haver mais movimentos que se juntem a nós, outros partidos que se eventualmente juntem a nós, é algo que estamos a avaliar. Agora, não me parece que seja minimamente viável ou sequer também lógico, nós que queremos ganhar as eleições e queremos que seja o PSD a liderar o projeto, colocarmos como um apoio a um projeto que, neste caso, do Partido Socialista, tem liderado a autarquia. Portanto, nós queremos ser nós a liderar. E para isso temos que ser nós a liderar uma candidatura. Como vês a anunciada aposta comunista em Maria Dores Meira para Almada? Tem toda a legitimidade de ser candidata, isso nada a dizer. Agora, a mim, pessoalmente, nunca me verão ser candidato a autarquias que não seja em Almada. E, portanto, como a minha relação lá está é emocional com a Almada, eu não vou fazer jeitinhos ao meu partido como candidato noutro sítio qualquer. A Presidente Maria da Dores Meira foi Presidente da Câmara de Setúbal. Acho que os últimos tempos têm mostrado que não tem grande coisa que possa mostrar a não ser algumas obras discutíveis e algumas obras de decoração, no mínimo, megalómanas. Mas isso não lhe retira o direito que tem de ser candidato em Almada, mas também mostra uma coisa, é a fragilidade que o PCP tem, a necessidade que tem de importar soluções, o desconforto que tem do muito que deixou por fazer em Almada ao longo de 40 anos, e a necessidade que tem de tentar buscar alguém que, com o poder em Setúbal, tem procurado acrescentar algum mediatismo. Agora, eu diria que este exemplo das decorações de Natal na Câmara de Setúbal, que nas últimas semanas vimos tornada pública, percebe-se ali uma filosofia de governação que, felizmente, não me parece que seja aquela que os almadenses querem. Mas pronto, isso não retira legitimidade, nem a mim me choca que seja candidata, seja bem-vinda. Agora, de certeza que ela não tem a mesma relação emocional que nós no PSD e os protagonistas do PSD têm com a Almada, porque a nós não nos veem a ser candidatos em Setúbal ou a ser candidatos noutro sítio qualquer. Nós somos de Almada, só vamos ser candidatos autárquicos em Almada. Muito bem. Vamos então agora terminar o nosso programa. São 22h43, já temos aqui 1h15 de programa, com o momento mais descontraído, que chamamos o rampa deslizante. É uma Mas é espécie isso. de preto ao branco, carne ao peixe, e portanto o desafio que eu te lanço, eu vou-te lançando aqui alguns reps, é Certo. que sejas espontâneo na tua resposta, não penses demasiado. Ora bem, tu és almadense, como eu nasci na Cova da Piedade, no O que é que antigo estás a fazer no Hospital da Seixal? Marinha. Epá, mas isso, seja foi quem me adotou. Mas Brincadeira, brincadeira. no antigo Hospital da Marinha, portanto, somos os dois almadenses. Ah, e por via disso, vou-te lançar aqui algumas perguntas. Luís Figo ou Cristiano Ronaldo? Figo, que é da Almada, com muito respeito pelo Ronaldo, que é do mundo. Benfica ou Cova da Piedade? Sabes que quando o Benfica veio jogar agora à Cova da Piedade, ele veio um cachecol em que metade era do Benfica, metade era do Cova da Piedade. Mas o meu coração será sempre benfiquista. Mas quando há disputas esportivas com clubes da Almada, o meu coração não deixa de estar sempre um pouco dividido. Olha, e no motociclismo, Kevin Schwantz ou Miguel Oliveira? Bem, mas isso aí nem se pergunta. Aí o Miguel Oliveira é o nosso falcão que voa para a vitória. Vou-te citar uma frase e vou ver se adivinhas quem a preferiu. Aspas. Não sei se isto é politicamente incorreto, mas gosto quando não se vê
O Cristo, Almada, lê-se no texto publicado no Instagram, acompanhado de uma imagem em que as nuvens e a chuva ocultam o monumento. Pergunto, quem preferiu esta frase? Foi a Joana Mortágua, mas eu diria que a Joana, no alto da sua sapiência comunicacional, gosta de vez em quando de provocar. Mas não é má rapariga. Acho que se ela pensar melhor, percebe que o ex-libris do Cristo Rei, independentemente do credo e da religião, nos deve unificar, porque não deixa de ser um ex-libris que nós devemos procurar passar para fora, porque também é um fator de atração, de riqueza Absolutamente, e de visibilidade para o nosso Conselho. sem dúvida nenhuma. Mas foi a Joana Mortágua. 3 políticos nacionais que te tenham influenciado. Cavaco Silva, Pedro Passos Coelho e, neste caso, o Rui Rio. Muito bem. E 3 políticos internacionais. Olha, eu gostei muito do Barack Obama pela forma como quis acrescentar uma ligação às pessoas. Tenho uma grande admiração pelo, pelo Filipe González, pela forma como, numa altura difícil, apesar de ser socialista, ajudou a monarquia espanhola e ajudou o país, nosso irmão e vizinho, a construir um paradigma democrático. E confesso que sou muito fã da lógica da Thatcher de perceber que o socialismo acaba quando acaba o dinheiro dos outros. Porque lá está, é aquela visão pragmática da sociedade em que de que é que vale um governo ou de que é que vale a um governo de um país quando na realidade não percebe que o que é importante são as pessoas e é tentar potenciar a sua vida, a sua riqueza, porque essa riqueza vai se refletir na capacidade de intervenção e de ação governativa. E, portanto, eu diria que por razões diferentes temos aqui paradigmas também de campos políticos distintos, para não dizerem que sou tendencioso. O Obama, pela forma como se aproximou das pessoas e das novas gerações, aliás, é uma coisa que eu gosto na formação que às vezes dou de comunicação em política, falar da forma como ele organizou a sua campanha. O Filipe González lá está por, apesar de haver este choque sociológico e até ideológico, como foi também um braço de solidariedade e solidez para acrescentar razões à afirmação de uma Espanha democrática, e a Thatcher, porque lá está, tem uma definição de governo, de percepção da sociedade e daquilo que é a necessidade de criar valor, que fez escola e devia servir de cassete pela positiva para muitos governantes para perceberem que quando estão no poder, aquilo que devem fazer é gerir parcimoniosamente Sim, sim, sim. o dinheiro público, Público. porque não é deles. Está-lhes colocado à disposição e não se podem esquecer que no presente as decisões influenciam o futuro, deixam rastro, e essa perspectiva de governo que a Thatcher acrescentou, acho que nos marca a todos. Não foi por acaso que ela teve o impacto geracional que ainda hoje faz efeito. Muito bem. E porque estamos a aproximar-nos a passos largos do Natal, vamos dar presentes. Ok? Então eu vou-te dar aqui alguns nomes e tu farás o favor de dizer que presente darias. Eu não digo que vais dar, mas darias. Até esse. Às seguintes personalidades. Inês de Medeiros. Dava-lhe uns doces para enfrentar 2021 com uma maior boa disposição. Joaquim Judas. Dava-lhe um compensão para ver se ao fim de 3 anos passa a azia. José Raposo Gonçalves. Bom, quer dizer, eu acho que a azia vai ser impossível de passar até com compensar. E portanto, a única coisa que eu posso dar é um livro sobre calma, paciência e ponderação. Maria Abélia Pardal. Vamos lá ver, a Amélia Pardal é um elemento que, do ponto de vista humano, é fantástico, uma ótima pessoa.
Acho que também já cada vez está mais distante desta azia que ainda vai graçando ali o dia a dia do Partido Comunista em Almada. António Sousa Matos. Eu acho que o António Sousa Matos é um vereador que tem servido bem o PCP, tem a sua visão poética da sociedade e do mundo, mas oferecia-lhe se calhar uma ode de poemas, de forma a que ainda se instrua mais na boa disposição que sempre nos brinda. Joana Mortágua. Não digas que vai estar uma réplica do Cristo Rei. Tu acabaste de me tirar a ideia, mas podia ser pelo menos uma boa ideia para ela perceber o valor intrínseco que também, para além da questão religiosa, o turismo pode acrescentar à vida de um povo. Portanto, ficava a réplica do Cristo Ficava a Rei. réplica Era do adequado. Cristo Rei. Ok. Tu Portanto, cortaste-me a minha ideia, mas pronto, peço desculpa, eu não devia ter feito estás isso. desculpadíssimo. Portanto, foi uma provocação, peço desculpa. Ivan Gonçalves. Eu a ele oferecia algumas boas maneiras pela forma como quis associar um acordo de incidência parlamentar nos Açores à visão que o PSD tem sobre a sociedade e sobre as pessoas. Mas também pela boca morreu o peixe, porque passado 2 semanas eu vi elementos do governo do Partido Socialista a procurarem chegar a acordo com o Chega em plena Assembleia da República na negociação do orçamento e, Verdade. portanto, parece que afinal a criação de maiorias parlamentares que se criticavam nos Açores podiam ser tentadas na Assembleia da República em Lisboa. E, portanto, acho que as boas maneiras que às vezes a pessoa tem que ter de nascença e devia ter, não teve presente, pelo menos naquele momento infeliz. Espero que o Ivan tenha aprendido a lição de que não é vilipendiar ou atacar de forma gratuita um partido com os pergaminhos e a história do PSD que consegue afirmar-se no que quer que seja, e acho que foi um momento mesmo muito infeliz. Que apresentarias ao Miguel Salvado? Dava-lhe também, neste caso, doses ainda maiores de energia mas dava-lhe ele e dava-lhe a mim, atenção, dava-me a mim, porque acho que vamos precisar ainda de cada vez mais energia, porque estamos todos empenhados em continuar a ser uma grande equipa para ganhar a Câmara de Almada tão rápido quanto possível. Quer eu, quer o Miguel, temos muita energia, temos muita dedicação, muita paixão à Almada, temos uma grande equipa que também nos passa essa energia, mas já agora que estamos em altura natalícia, também podíamos oferecer mais essa dose para acrescentar para um ano que vai ser de desafio, vai ser giro de enfrentar mais este passo de afirmação do PSD em Almada, mas onde vamos com a ambição de querer cada vez ter mais força e de ganhar tão rápido quanto possível, porque eu acho que cada vez há mais gente a perceber que com o PSD a liderar a Câmara de Almada, as pessoas vão ter muito melhor qualidade de vida e vão ter alguém que lidera e uma equipa que lidera a pensar sobretudo nas pessoas. E por último, Paulo Ribeiro. Paulo Ribeiro, espero que também tenha muito sucesso em Palmela e ao nível distrital, porque se há coisa que quem me conhece sabe, é que eu gosto muito de todos os meus amigos do partido, concordo ou discordo. Com o Paulo acho que tive mais vezes em acordo do que em desacordo, mas independentemente disso, desejo-lhe todo o bem do mundo e todo o sucesso, ainda por cima, porque na missão, enquanto Presidente Distrital, é fundamental que consiga fazer ainda mais, consiga ainda unir mais, consiga ainda produzir mais trabalho e consiga, em conjunto com todos nós, fazer um trabalho positivo que nos acrescente capacidade e, portanto, espero que 2021 lhe traga todo o sucesso político que ele merece e que no combate também que certamente ele vai ter em Palmela tenha um resultado pelo menos tão bom como aquele que vamos ter em Almada. Foste um extraordinário convidado. Quero agradecer-te por ter estado presente neste espaço autárquico especial. Agradeço-te, Obrigado, Pedro. em nome do Bruno, de todos os elementos do PSD Sachal. A todos os que nos seguiram lá em casa, votos de uma boa noite e marcamos encontro de hoje a 8. Então, uma boa noite e até lá. Nuno, Um abraço a todos. E serás sempre bem-vindo aqui ao Sachal. Foi um enorme prazer ter-te aqui. Uma boa noite a O todos. prazer foi meu.